As polícias militares e corpos de bombeiros militares se confundem com a própria história do Brasil. E como instituições de socorro, são importantes e imprescindíveis. Quando um policial militar ou um bombeiro militar ingressa na carreira de militar estadual, ele jura defender a pátria, preservar a ordem e defender a sociedade, o que significa proteger você, seus amigos e toda a sua família, mesmo com o risco da própria vida. É uma carreira diferente daquela de um profissional liberal, um funcionário civil ou mesmo um agente público civil. Isso porque as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército constituem as instituições militares estaduais e do Distrito Federal. Entre outras restrições, isso exige dedicação exclusiva e é proibido exercer alguma atividade paralela. Na prática, os militares estaduais e do Distrito Federal atuam como polícia ostensiva, previnem crimes, preservam a ordem pública, salvam vidas e patrimônios, impedem e minimizam catástrofes. Os policiais militares e bombeiros militares também protegem o que é mais caro para um cidadão: a vida, a liberdade, a paz social e o Estado democrático de direito. E, se for necessário, também atuam em guerras e situações extremas de grave perturbação da ordem, pois integram o Sistema de Defesa Nacional. Hoje, são mais de 500 mil militares estaduais na ativa e mais de 260 mil na reserva em todo o país. São homens e mulheres que têm na farda a segunda pele, ombreados em prol da segurança dos cidadãos. Apesar das premissas semelhantes de hierarquia e disciplina, dependendo do Estado, os benefícios, deveres e direitos variam, e tudo isso precisa ser corrigido. O que acontece é que, ao contrário de outras classes que já dispõem de lei orgânica, como a magistratura, o Ministério Público, a advocacia, os militares estaduais ainda são regidos por um decreto de lei em vigor há mais de 50 anos. O Decreto-Lei número 667, responsável por organizar as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, é de 1969 e, inclusive, entra em atrito com vários dispositivos da nossa Constituição de 1988. Simplesmente está defasado. A Constituição Federal diz que é privativo da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões, considerando o caráter nacional dessas instituições militares. Apesar da retaguarda federal, muitos estados definem suas próprias regras e, ao ganhar um caráter de governo e não de estado, a instituição militar acaba desfigurada por interesses particulares. Por isso, as polícias militares e corpos de bombeiros militares precisam de uma lei orgânica que fortaleça as instituições militares em seu caráter nacional, respeitando a natureza militar com tradições acumuladas há quase 200 anos e consolidando o aspecto de carreira de Estado. O projeto de lei número 4.363, que deu origem ao projeto de lei orgânica nacional, foi proposto pelo próprio Poder Executivo no ano de 2001 e, após 20 anos de tramitação, aguarda a aprovação através de uma emenda global substitutiva. Todos já foram ouvidos, e à medida que as instituições militares e os militares estaduais têm suas atribuições em conformidade com a Constituição Federal, todos ganham. Ganham os militares estaduais e do Distrito Federal, com uma carreira de Estado que preserva todos os postos e graduações, contemplando demandas de ingresso, formação, progressão e direitos, prevendo deveres rígidos. Além disso, uma lei que equilibra desigualdades e alinha propósitos traz muito mais segurança jurídica para as decisões que são tomadas em segundos por esses profissionais. Ganham as instituições militares com maior resposta em missões que se sobrepõem às fronteiras, como o combate ao crime organizado e ações nas catástrofes.
E quanto mais armada e violenta a criminalidade, quanto maior o impacto de um desastre, mais isso se faz necessário. Ganha a união à medida que as instituições militares estaduais e do Distrito Federal passam a contar com uma organização nacional única, com maior coesão se convocada em caso de necessidades extremas. Ganham os gestores públicos, pois instituições mais modernas afetam diretamente no combate da criminalidade, na proteção das pessoas, no salvamento, na prevenção de incêndios e na defesa civil. Ao atualizar um decreto-lei que está em vigor há mais de 50 anos, a nova lei não resulta em federalização. Também não transfere ao governo federal decisões financeiras nem implanta a escala salarial nacional unificada. Os governadores não perdem autonomia e a remuneração continua sob competência dos estados. Por fim, ganha a sociedade. Além do combate à criminalidade, os policiais e bombeiros militares fazem frente à violência e à desordem, correspondendo à expectativa dos cidadãos de perceber a presença das instituições de ordem pública. Unificar práticas que já provam resultados efetivos em alguns estados, como o termo circunstanciado e o poder de polícia administrativa, melhora a segurança, traz economia e dignidade ao cidadão. Todos sabem das vantagens da investidura militar e também das fragilidades inerentes a essa condição, e a lei orgânica é a devida e a necessária resposta. Todos ganham com uma lei que fortalece a primeira instância de socorro no confim mais distante do país.